Estão todos bem? Espero que sim. Respira, que nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre dicas de redação. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal e, se vocês preferirem, me siga lá no Instagram, tá bom? Não deixe de seguir não, hein? Mas vamos lá. Dicas de redação. No vídeo anterior, nós falamos sobre a introdução e apresentamos o tópico frasal, a contextualização e a tese. Eu falei sobre esses três tópicos que vocês precisam entender para ter uma boa introdução. O tópico frasal é a frase mais importante do seu texto, a contextualização. Como eu disse, eu prefiro sempre começar com contextualização. Seja um fato histórico, seja um fato social, seja uma notícia, seja a maneira que você preferir, porém, dentro do seu tema, não tangenciando ele, não fugindo dele e não negligenciando ele, porque senão você vai zerar a sua redação. E apresentando a tese. A tese é o que você quer defender, né? Você vai apresentar o problema ali, 2 problemas, não 3, não 4, não 5, 2 problemas já é o suficiente. E agora vamos dar continuidade falando sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento é nada mais, nada menos do que a defesa da sua tese que você propôs lá na introdução. Por exemplo, estava falando sobre a aprovação da menoridade penal, um exemplo. Aí você vai colocar lá, porque a menoridade penal serve para isso, que vai diminuir, vai fazer os jovens pensarem mais antes de cometer crime. Um exemplo, foi uma tese. Ah, eu concordo, não com essas palavras, concordo com a minoridade penal por causa disso. Ok, você apresentou a sua tese número 1, a sua tese número 2. Desenvolvimento é a defesa da sua tese, certo? Como nós dizemos, né? A tese você apresentou lá na introdução, falando sobre isso, o problema é isso e aquilo. Agora você vai desenvolver. E como desenvolver a redação? Volta lá ao eixo disciplinar, que é a introdução. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu falei sobre uma realidade na vida de muitos cidadãos. No caso, estava falando sobre a invisibilidade do registro civil a garantir o acesso à cidadania no Brasil, no Enem de 2021. E eu coloquei aqui que era um problema porque as pessoas ainda não tinham conhecimento total sobre o registro gratuito e a participação, o porquê que o registro civil era importante, por conta da participação social, né? Porque se as pessoas não tiverem, não forem registradas, automaticamente ela é como um indigente na sociedade, né? Então foi esse. Agora eu tenho que desenvolver esse problema, eu tenho que explicar o porquê que ainda tem um não conhecimento de todos sobre o registro civil. E o segundo desenvolvimento vai falar sobre o porquê é importante a pessoa ter o registro civil, entendeu? Né? E geralmente você pode começar esse desenvolvimento, geralmente você pode usar outros, tem vários tipos de conectivo, tem vários tipos de coisas que vão conectar o seu texto, né? Sempre use conectivos e sempre permaneça com seu texto coeso, né? Para que você não zere essa redação, para que você não perca tantos pontos. Geralmente coloco em primeira análise, ou em primeiro plano, ou primeiramente, né? Para concordar e para dizer que esse é o meu primeiro desenvolvimento. Tem pessoas que preferem de outra forma, mas uma dica: nunca comece de forma substantivada, né? Porque se você começar com forma substantivada, automaticamente você vai estar fugindo da terceira pessoa, do plural, né? E você vai colocar como sendo você diretamente expressando a sua opinião, né? Assim que vai ser subentendido. Então nunca comece dessa maneira, porque isso vai, infelizmente, fazer com que você perca muitos pontos na sua redação. Então eu aconselho, pode ser que você tenha outro jeito de escrever e prefira outras conjunções, tá bom? Né? Outros conectivos. Mas eu prefiro em primeira análise, né? Em primeiro plano, primeiramente. E no segundo desenvolvimento, em segundo plano, ou ademais, se estiver concordando com o desenvolvimento 1 e acrescentando mais informações. E não esqueça de citar exemplos. Coloque exemplos.
Coloque exemplos, tanto no caso pode ser com livros, pode ser com filmes, pode ser com revista, pode ser o que você tem um conhecimento. Porém, tem que ser algo que enriqueça o seu texto, no sentido de trazer uma informação a mais, e tem que ser algo confirmado, nunca algo que traga dúvidas ou que deixe ambíguo o seu texto, tá bom? Sempre que seja confirmado, que é exatamente o tópico que eu iria falar aqui da paráfrase, né? Que é o que eu basicamente expliquei para vocês sobre trazer informações, trazer conhecimentos que agregue, pode ser conhecimentos científicos, pode ser conhecimentos teóricos, pode ser o que for. E saberes, eu titulo esses saberes como tudo que eu falei para vocês, né? Trazendo livros, filmes, séries, de forma que vai enriquecer o seu texto e que você vai trazer mais informações e deixar ele mais, digamos assim, mais cheio, com mais características, né? Pelo menos é o que eu faço e o que pode ajudar vocês também, né? Eu vou dar um exemplo aqui, continuar dando o exemplo dessa redação, que foi, eu botei em primeira análise, é notório que a boa parte da população de baixa renda que não possui acesso à internet ainda não tem conhecimento da lei. Aí peguei essa informação, lembra que eu falei do texto que eles dão de base? Eu peguei essa informação, eu não escrevi exatamente como estava, eu reescrevi com as minhas palavras, mas baseado naquela informação. A lei número 9.534 de 1997, que torna gratuito o registro de nascimento. Desta forma, muitos indivíduos encontram-se indiferentes dentro da sociedade civil, não podendo participar de direitos básicos como eleições, concursos, acesso à saúde pública e vagas de empresa, sendo assim um fator problemático para o Estado e para o próprio cidadão, que se torna excluído e inatuante socialmente. Perceba, eu peguei uma informação do texto, eu coloquei, eu poderia ter usado mais exemplos, né? É claro, mas na hora a gente fica tão nervoso que a gente não pensa. Por isso que eu disse para vocês, faça o planejamento do seu texto, sempre. Bota lá, introdução, vou falar sobre isso, isso e isso. Desenvolvimento, vou falar isso, isso e isso, que é no caso a sua tese. Aí vou falar isso no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 eu vou falar aquilo. E a conclusão é nada mais, nada menos do que você apresentar uma solução para esse problema. No caso, você ali colocou, expôs, há um problema ou não há um problema. Aí você defendeu, o problema é isso, o problema é aquilo. E agora você vai apresentar resolução de toda essa problemática que você vem apresentando. Entendeu? E você, na conclusão, principalmente na conclusão do Enem, é obrigatório que você responda a essas perguntas, né? Para que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer. Por quê? Porque para que fazer? Você tem que ter um intuito de para que eu vou fazer isso. Quem vai fazer? Quem vai fazer? O Ministério Público, o país, o município, enfim. Tem que ter uma pessoa que vai atuar para resolver esse problema. Como fazer? Você vai ter que apresentar. Como eu vou resolver esse problema? Eu vou, sei lá, um exemplo. Tem uma rua que não é asfaltada. O Ministério Público vai mandar recursos para não sei o que, não sei o que lá, e asfaltou a rua. Resolvi o problema. Como eu resolvi? Asfaltando a rua. Parou de ter lama porque eu asfaltei a rua. Entendeu? E o que vai ser feito? O que vai ser feito? Eu vou criar uma lei, eu vou criar alguma coisa vai ter que ser feito. Então você vai ter que responder essas questões da sua conclusão. E é isso, meu povo. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês continuem me ajudando também, né? Curtindo os vídeos, compartilhando e até breve.